Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de História. Sou a professora Andréa Gomes e estamos juntos mais uma vez na Estação Educação. Para iniciar a aula de hoje, quero apresentar um vídeo bem curtinho para você. Assim você vai descobrir o tema da nossa aula. Você já se pegou pensando como surgiu o planeta Terra? O tempo passa e parece que essa é a maior curiosidade dos seres humanos. São tantas perguntas. Eu acredito que Deus criou o mundo e me criou do jeitinho que eu sou. Eu acredito que as espécies se transformaram ao longo do tempo até chegar ao que eu sou. É sobre essas dúvidas que vamos conversar na aula de hoje. Agora você já sabe que nós vamos falar sobre o surgimento dos seres humanos. E eu vou explicar para você duas teorias, tá bom? O criacionismo e o evolucionismo. Calma, não fica preocupado que você vai entender. Então, o nosso conteúdo, origens da humanidade. Quem somos, de onde viemos, como começou a vida na Terra? Quantas perguntas! Eu tenho certeza que você também já se pegou fazendo essas perguntas. É uma questão filosófica, né, que acompanha a humanidade desde sempre. Essas dúvidas, não é verdade? Eu tenho certeza que às vezes você também se pega assim, refletindo, de onde eu vim. Isso acontece. Origem do ser humano. Diversos povos do mundo desenvolveram explicações para a origem do mundo. Essas explicações podem ser encontradas nas ciências, nas religiões e nos mitos. A história estuda as ações humanas no tempo e no espaço. E nesse processo, analisaremos as teorias sobre o surgimento do homem. Nós vamos analisar bem devagar para você não ter nenhuma dúvida. É importante a gente entender que a história ela se embasa na prova documental. E nós temos a arqueologia. A arqueologia ela estuda todos os vestígios humanos, estuda também os fósseis. Devemos compreender que as concepções e visões do mundo são diferentes. Conhecer e respeitar o que é diferente. Descobrir nossas origens mais remotas é uma questão antiga e importante. Sobre esse assunto, há duas explicações muito conhecidas. São denominadas, como eu já falei, criacionismo e evolucionismo. Olha só, entender que cada cultura tem sua explicação. Ou seja, não tem uma certa ou uma errada. Nós precisamos respeitar quem pensa diferente da gente. O criacionismo. O criacionismo defende que a vida e tudo existente são resultados da ação direta de um Criador. A religião cristã, Deus. O criacionismo é uma visão ligada à tradição judaico-cristã. O criacionismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. No trecho do Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra e criou o homem à sua imagem. Essa visão predominou nas sociedades cristãs durante séculos. Pensa aqui comigo. A primeira coisa que eu quero é que vocês observem uma pintura chamada A Criação de Adão, que foi do Michelangelo. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi considerado, depois que Deus criou os céus e terra, também feito a partir do barro. O homem teria ganhado vida quando Deus assoprou
o fôlego da vida nas suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações. Então, essa leitura que eu fiz desses slides, eu tenho certeza que você conhece bem sobre essa explicação da origem do homem, de como o homem surgiu, né? Como que o homem chegou aqui, né, na Terra, da onde nós viemos. É a explicação do criacionismo, onde Deus fez o homem ali do pó da terra, que você conhece, né, e deve conhecer bastante. Essa pintura ela é chamada de Criação de Adão de Michelangelo. Vocês estão vendo? Aí eu até coloquei logo em cima explicando. Ela é um período, ela é uma pintura, né, na verdade, do período do Renascimento. Você sabia? Não é uma pintura em tela, tá? Ela é um afresco. Você sabe o que é um afresco? Afresco é uma pintura de parede. Sim, esse afresco, ele está, sabe aonde? Ele está lá no teto da Capela Sistina, que está no Vaticano. Sim, então afresco, essas pinturas que você vê na igreja, mas essas pinturas de teto, tá? Então a gente dá o nome de afresco, tá bom? Você deve saber que o Vaticano, ele é o menor país do mundo. Você sabia disso? E ele está localizado aonde? Lá na cidade de Roma, na Itália. E o Vaticano, né? Eu tenho tanta curiosidade, eu tenho muita vontade de conhecer, na verdade, né? O Vaticano é um país administrado pela Igreja Católica, tá? Onde mora o Papa, e a Capela Sistina é onde há a escolha dos papas. Bem interessante isso, né? Então, é um local, assim, muito visitado. Nesta imagem que vocês estão olhando aqui, vamos olhar mais um pouquinho essa imagem? Vamos observar bem essa imagem. Você pode perceber que o Adão está em uma posição como se estivesse acordando naquele momento, não é isso? Olha aí para a imagem. É como se ele estivesse acordando nesse momento. E ali a gente tem o quê? Ali a gente tem o Criador que está dando a vida a Adão. Seria aí o tal sopro da vida. Vamos observar. Existem algumas explicações que falam sobre o manto que envolve o Criador. Você está vendo esse manto aí vermelho? É como se fosse observando assim bem de pertinho. Não parece que é um cérebro? Então, Michelangelo, quando fez esse afresco, ele quis colocar ali sobre Deus a imagem de Criador. Por isso que ele está envolto de um cérebro. Vocês conseguiram entender? Agora, eu vou apresentar para vocês a teoria que fala sobre o evolucionismo. Então, vamos lá. Teoria surgida a partir de pesquisas científicas, meado do século XIX, que explica a origem do universo e a sua evolução até os seres vivos. O cientista inglês Charles Darwin, em seu livro A Evolução das Espécies, propôs essa nova teoria para explicar a evolução dos seres vivos. Como eu já falei para vocês, acabei, né, de ler, Charles Darwin, ele que vai falar sobre essa teoria do evolucionismo. Agora eu vou falar um pouquinho do Darwin para você. Uma curiosidade é que Darwin, desde criança, ele era tão curioso, tão esperto, ele colecionava besouros, olha só. Ele estudou medicina, então ele era médico, porque, na verdade, Darwin era de uma família muito rica, de uma família lá da Inglaterra. Então, ele seguiu a profissão dos pais, que já eram médicos. Mas, na verdade, o Darwin ele não exerceu a medicina. Sim, imagina, estudou anos e anos, mas ele não exerceu. Bom, porque Darwin ele já tinha essa coisa da curiosidade, né, desde muito pequeno. Então, junto com outros cientistas, ele fez uma viagem, sabe para onde? Uma viagem pelo hemisfério sul, passando assim por diversos continentes, né, da Oceania, África, até a América do Sul. E, inclusive, ele chegou até Fernando de Noronha, aqui no Brasil. Bem interessante isso, né?
Mas as pesquisas mais interessantes de Darwin foi no arquipélago de Galápagos, que é um conjunto de ilhas que pertencem ao país Equador. Eles reuniram muitos fósseis, né, de várias espécies. E depois que ele terminou essa viagem, que imagina, deve ter sido uma viagem muito interessante, ele ainda demorou 20 anos para escrever o livro A Evolução das Espécies. A viagem ela durou mais ou menos, né, durou 5 anos, e esse livro só foi escrito, né, 20 anos após. E nesse livro ele colocou sua teoria chamada de teoria da seleção natural. Gente, olha só. O que vem a ser essa teoria, né? A teoria da seleção natural. Ali na viagem, né, como eu falei para você, ele coletou muitos fósseis. Então ele começou a analisar aqueles fósseis, as espécies, né, todas as espécies coletadas, e ele achou muito interessante quando ele percebeu que tartarugas extintas também que sobreviveram, que sofreram, na verdade, né, sofreram muitas mutações genéticas. E também ele começou a observar os tendilhões, que são aves, tá? Tendilhões são aves. De uma ilha para outra, ele percebeu que havia diferença no formato do bico. Olha que interessante, no formato do biquinho ali, da ave. E que esse bico era modificado para melhor se adaptar àquela determinada ilha. Ou seja, aquele bico foi modificado para se adaptar. Nós vamos entender essa questão, né, da evolução, que quando a gente ouve a palavrinha evolução, dá a entender que algo foi evoluindo, né? E na verdade eu quero que você entenda que essa teoria da evolução fala de uma adaptação. Você vai entender isso bem, sem nenhuma dúvida, quando eu começar a explicar e mostrar para você o exemplo das girafas. Vamos observar aqui o slide. Aqui no finalzinho, eu coloquei assim, ó, o mecanismo que determinaria a sobrevivência de algumas espécies e a eliminação de outras foi chamado por Darwin de seleção natural. Observe a imagem que explica a seleção natural defendida por Darwin. Olha só, eu vou explicar e eu quero também que você observe a imagem. Para não ter nenhuma dúvida sobre essa teoria do evolucionismo. Há muito tempo, né, atrás, será que todas as girafas tinham esse pescoço bem grande? As girafas tinham um pescoço grande e pescocinho pequeno. Poxa, professora, mas eu só conheço girafa de pescoço grande. Sim. Por que as girafas todas hoje têm pescoço grande? Vamos observar esse slide. Olha só, aí a gente tem uma girafa de pescoço grande e uma de pescocinho. Nós temos aí uma árvore e vamos pensar que durante muito tempo, foi passando o tempo e as árvores, as girafas pequenas comeram todas as folhinhas das árvores, as folhinhas que estão ali ao seu alcance. O pescocinho alcança aquela determinada folhinha. As girafas maiores, elas sempre tinham seu alimento garantido lá na copa, né? Lá em cima. Ela ia buscar seu alimento, mas, né, numa altura maior. Com o passar do tempo, o alimento de baixo foi faltando, as folhinhas iam se acabando e as girafas de pescoço menor, claro, a alimentação também dela ia ficar mais restrita. Já as girafas que se adaptaram comer mais alto, elas sobreviviam e ela ia passando essa genética do pescoço maior para os seus descendentes, enquanto a girafa menor, de pescoço menor, morria, porque ela não conseguia se alimentar. Ia faltar alimento para a girafa de pescoço menor. Mas isso acontece de uma hora para outra? Claro que não. Isso é uma questão de muito tempo, muito tempo. Então, a forma de se adaptar, quem se adaptou melhor àquele ambiente, né, fez com que essa característica do pescoço maior passasse para os seus descendentes. Deu para entender?
Vamos para o próximo, então. Darwin defendeu que os indivíduos mais adaptados ao ambiente são os que conseguem melhores resultados na luta pela sobrevivência e conseguem deixar um número maior de descendentes. Aí vocês podem observar que eu coloquei uma gravura, um desenho que mostra, né, a girafinha de pescoço maior, né, de menor, ela morreu e as maiores, do pescocinho maior, conseguiu ali se alimentar e vai passar para os seus descendentes essa característica. Agora chegou o momento das perguntas. Pensou que ia escapar? Vamos lá, então? Vou pegar aqui a primeira pergunta. É uma perguntinha um pouco maior. Deixa eu ver o que é para a gente fazer. Ah, sim, você vai observar essas duas imagens. Olha, vê se você consegue ver aí de casa. Você vai falar para mim qual dessas duas imagens, deixa eu ver a pergunta, qual delas explica a nossa origem, de acordo com a teoria evolucionista. Qual dessas duas aqui representa o evolucionismo? Você já sabe, é de baixo, né? A figura de baixo, que representa o evolucionismo. Essa é o criacionismo. Vamos para mais uma pergunta, mais uma perguntinha. Vamos lá. E a perguntinha está grande. Sim, vamos lá. Olha, eu vou ler um textinho pequenininho para você. Você vai dizer para mim qual teoria que eu estou me referindo aqui. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A visão da origem da vida contida num documento, ela é criacionista ou evolucionista? Eu li aqui um textinho da criação, um textinho que está lá na Bíblia, né? Então, é criacionismo. Muito bem. Eu acho que agora só está faltando a nossa revisão. Você vai prestar bastante atenção, pegar papel, caneta, anotar tudo que Potira vai ensinar, tá bom? Porque Potira, assim, ela presta atenção na aula, faz a revisão para você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, entra aí a revisão. Eu comecei bem animadinha, né? Mas agora vou ficar séria para a nossa revisão. Na aula de hoje, aprendemos sobre as teorias que explicam o surgimento dos seres humanos. A primeira foi o criacionismo, que defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta do Criador. O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. A prof. também falou que essa teoria diz que o homem foi formado a partir do barro e que Deus soprou fôlego de vida em suas narinas. A outra teoria é a evolucionismo, que foi defendida por Charles Darwin, um cientista inglês muito curioso. A prof. contou que ele fez uma viagem que durou 5 anos e reuniu muitos fósseis e depois levou mais 20 anos para escrever o livro A Evolução das Espécies. Eu entendi mesmo quando a professora deu o exemplo das girafas. Aí sim pude ver que, de acordo com o evolucionismo, os seres vivos mais adaptados ao ambiente são os que conseguem sobreviver e deixar um número maior de descendentes. Ah, por isso que só temos girafas com pescoção. Por hoje é só. Espero que você tenha anotado tudo. Até a próxima!
E por hoje é só. Espero que você tenha aprendido bastante na aula de hoje. Tchau!